Glória a Jesus, é sempre uma alegria tão tremenda nós estarmos juntos aqui, começarmos a semana dessa forma. E eu sei que Deus já está fazendo coisas grandes nas nossas vidas. Eu quero te incentivar agora nesse momento, de você colocar o seu coração assim, como se fosse uma cesta muito grande para receber tudo aquilo que Deus tem para semear na sua vida. Que não passe direto por você. Imagine que princípios poderosos vão ser lançados aqui. E eu falo isso com toda a convicção do meu coração, porque eu não estou baseado na minha própria sabedoria. Não valeria a pena você estar aqui, gastar esse tempo tão precioso para ouvir uma sabedoria humana. Mas para ouvir aquilo que Deus tem para falar, vale a pena qualquer preço. E eu te convido a colocar o seu coração aberto e à disposição, atento agora a esses princípios poderosos que Deus quer trazer aqui ao seu coração, no nome de Jesus. Nós estamos aqui chegando no final de uma série que nós temos falado sobre como vencer a guerra dos pensamentos. E eu tenho certeza, e eu tenho ouvido muitos testemunhos, mas eu tenho certeza que todas as pessoas que estão abertas, recebendo essa palavra, alguma coisa está mudando dentro de você. Alguma coisa está sendo ativada no seu interior e você está sendo colocado num outro nível para receber e para viver aquilo que Deus pretende para a sua vida. E eu sei que hoje não vai ser diferente. Eu quero começar aqui com uma informação, e na verdade essa informação quem me passou foi a minha esposa Márcia. Ela é bióloga e lendo um pouco sobre insetos, e nesse caso especificamente sobre abelha, ela me trouxe uma informação muito interessante. Não sei se você já ouviu falar, você já leu a esse respeito, que as abelhas elas têm rainhas, que controlam todo o fluxo ali, o funcionamento daquela colmeia. E é algo muito fantástico, a gente imaginar que as abelhas, elas encontram lá, elas vão polinizando, as flores e também tirando o pólen para fazer todo aquele mel, geleia real e tudo mais. Mas como que funciona esse processo? Tem uma rainha que comanda tudo isso, uma rainha em cada colmeia. Mas como que é a substituição dessa rainha? Porque a rainha tem um tempo de vida e ela morre. E como que a rainha é substituída? E é interessante que as operárias, elas pegam uma larva comum de dentro dessa colmeia, uma larva comum. E elas, para essa larva selecionada, elas vão dar um alimento especial, que é a geleia real, que é o alimento da rainha. Então eles vão alimentar uma larva com o alimento da rainha, e vão criar também um ambiente e depositar essa larva numa cápsula, que é exatamente a cápsula da rainha. E o que vai acontecer? Essa larva vai se desenvolver e vai se tornar uma rainha. Isso é muito significante, e quem programou isso, quem fez isso na sua magnitude, na sua inteligência, foi o nosso próprio Deus. Isso não aconteceu por acaso, isso não nasceu por acaso, isso não é obra do acaso. Deus fez tudo isso dessa forma. E a própria natureza, então, ela anuncia para nós princípios que estão em todos os lugares. Principalmente na palavra de Deus, mas Deus coloca esses princípios em todos os lugares, para que nós possamos nos despertar, para que nós possamos mudar a nossa visão a respeito da vida, a respeito dos propósitos, dos planos de Deus. Então, se uma larva comum, por se alimentar como rainha, ela se torna uma rainha, isso indica para nós que aquilo que nós comemos importa. Só que o que nós comemos de alimento físico importa muito para o nosso físico, obviamente. Mas aquilo que nós comemos para a nossa alma, nós alimentamos, a forma como nós alimentamos a nossa alma e a nossa mente, vai definir também quem nós seremos, vai definir a nossa vida. Por isso que nós já temos estudado esse texto, e eu quero ler de novo 2 Timóteo, capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7, a Bíblia fala de um segredo muito importante, de um conselho muito poderoso que Paulo deu aqui ao seu discípulo Timóteo, dizendo assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio.
Então nós não recebemos um espírito de covardia, mas recebemos um espírito de poder, de amor e domínio próprio. E essa palavra, domínio próprio, nós já estudamos a esse respeito, fala sobre uma mente sã, uma mente sadia. Isso faz parte do plano de Deus, que nós tenhamos uma mente sadia. E a transformação da sua vida, quero que você saiba disso, nunca será maior do que a transformação da sua mente. A transformação da sua vida nunca vai ser maior do que a transformação da sua mente. E é por isso que Deus então nos deu potencialmente uma mente sadia, para que nós tenhamos uma vida sadia em todas as coisas. É por isso que João 10:10 diz que Jesus, ele falando a respeito do seu propósito, de a sua manifestação nessa terra, ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então o plano de Deus passa por essa mente sadia. E por isso então, baseado nessa premissa, é que nós entendemos que a nossa mente então é um campo de batalha. Porque se o diabo deseja trazer morte, né, que esse é o propósito de Satanás, João 10:10, a parte A do versículo, Jesus diz: o ladrão veio senão a roubar, matar e a destruir. Então o diabo tem uma batalha na mente de cada pessoa, exatamente para instituir, para estabelecer uma mente derrotada. Porque uma mente derrotada, uma mente doente, uma alma doente, a pessoa se torna então escrava de princípios malignos, do propósito maligno de Satanás, que é matar, roubar e destruir. Então nós precisamos entender esses princípios, entender que a nossa mente é esse campo de batalha. Tem um exemplo bíblico muito interessante. O povo de Israel, assim que eles saíram do Egito e foram para aquele deserto, pouquíssimo tempo depois, eles chegaram perto da terra prometida, e Moisés enviou 10 espias para olhar, aliás, 12 espias para olhar aquela terra. E é interessante que a vitória e a derrota, ali, aquela visão desses 12 espias definiu o grupo que seria o grupo vitorioso e o grupo que seria o grupo derrotado. E desses 12 espias, 10 olharam aquela terra, se apaixonaram pela terra, mas na verdade o que ficou cravado na mente deles foram os gigantes que habitavam naquela terra. O exército, os habitantes daquela terra os amedrontaram, e essa imagem nunca mais saiu da mente deles. Ao passo que 2 deles, que era Josué e Caleb, ao ver aquela terra, eles também viram o mesmo gigante, os mesmos moradores, era o mesmo quadro, mas a imagem que ficou cravada na mente e no coração deles foi a promessa que Deus deu, porque eles foram lá para verificar. É isso mesmo que Deus disse que ia nos dar uma terra que manda leite e mel, é isso mesmo? E eles chegaram lá e conferiram, é isso mesmo que Deus disse. E os 12 voltaram com esse relato. 10 passaram a imagem mental de que eles eram como gafanhotos diante daqueles gigantes. Ainda que a terra era boa, mas não era para eles. O outro grupo de 2 pessoas, Josué e Caleb, eles disseram: sim, essa terra tem gigante, mas Deus prometeu e Ele vai nos dar, e nós vamos devorar esses gigantes como se fosse pão, por causa da força de Deus nas nossas vidas. E ali já se definiu 40 anos antes deles entrarem naquela terra, já foi definido quem seriam os vencedores e quem seriam os derrotados. Não é interessante? O restante do deserto, os 40 anos que eles caminharam no deserto, foi só para confirmar aquilo que já estava sacramentado aqui na mente e no coração deles. Então, entendendo isso, queridos, nós vamos perceber o quanto é importante nós termos a nossa vida transformada de dentro para fora. O quanto é importante a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma estar impregnada nos pensamentos de Deus, aquilo que nós nos alimentamos, a forma como nós alimentamos a nossa alma, vai definir a nossa vida, vai definir o nosso futuro, vai definir se nós vamos viver no plano de Deus ou no plano do diabo.
Então essa batalha, nós temos entendido que ela começa aqui na nossa mente. E o Espírito Santo está nos dando então ferramentas poderosas para nós usarmos nessa batalha. Como a palavra de Deus diz, nós já estudamos isso, 2 Coríntios 10, 3, a Bíblia fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando nós os sofismas, que são mentiras com cara de verdade, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essas armas, nós temos entendido que a palavra de Deus então coloca nas nossas mãos, e essas armas são infinitamente mais poderosas do que as armas de Satanás. Porque existe uma arma que o diabo usa desde que o homem é homem. Ele usa essa arma, ele aperfeiçoa a mesma arma, e a arma de Satanás é a mentira. Mas a arma que nós temos é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, baseado nisso, queridos, eu quero que você mergulhe comigo aqui nessa palavra, para que nós possamos entender esses princípios, acolher no nosso coração esses princípios, e não sermos como o povo de Israel, andando e dando volta no deserto até ser completamente derrotado. Então, Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo nos dá aqui um princípio muito poderoso. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com esse século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje eu quero trazer para você, com a graça de Deus, algo que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração, uma visão um pouco mais profunda desse princípio, de como ser transformado pela renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, primeiro vamos entender essa palavra transformai-vos. É uma palavra que vem do grego, e é uma palavra bem até conhecida entre nós, porque a raiz então desse transformai-vos é metamorfo, ou de onde vem a palavra metamorfose, e que já dá uma dica para a gente do que isso significa. Então fala sobre uma mudança de forma, né? Metamorfose. A gente vê, por exemplo, uma lagarta que não tem nenhuma cara de borboleta, mas ela vai passar por um processo de metamorfose, e ela vai se transformar então numa borboleta. Então fala muito sobre a aparência. Essa mesma palavra, transformai-vos, é a palavra que foi usada também no Novo Testamento, para mostrar como no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava lá, subiu com seus 3 discípulos, e ele viu ali, eles viram a glória de Deus descendo naquele lugar, e quando eles olharam para Jesus, eles falaram que Jesus foi transfigurado. Ali Jesus estava com um brilho celestial naquela montanha. É uma transfiguração, e é exatamente essa palavra que a Bíblia está dizendo então, de transformai-vos. Então esse transformai-vos está muito ligado, queridos, às nossas atitudes, o nosso lado exterior. Existe uma transformação na nossa atitude, existe uma transformação. O que Deus quer de fato é que nós possamos refletir a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Então as pessoas olharem para nós, olharem para as nossas atitudes, olharem para o nosso padrão de vida que nós vivemos. E eu não estou falando aqui de um padrão de vida, simplesmente um padrão de vida financeiro, porque isso é só consequência, isso não é prova de nada, né? Não é prova de nada. Se fosse assim, os ricos seriam as pessoas mais bem-aventuradas, e a gente sabe que o problema do homem é o coração, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas essa palavra, quando a Bíblia fala transformai-vos, há um desejo do coração de Deus que as pessoas olhem para nós e vejam uma glória sobre as nossas vidas. Só que essa transformação, essa metamorfose, que é o propósito de Deus nas nossas vidas, ela vem então de uma mudança de mente. Uma vez que a nossa mente é mudada, essa mudança de mente, ela automaticamente, ela vai, mais cedo ou mais tarde, ela vai refletir nas nossas ações. Por isso que Jesus diz que os homens olhem para as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus.
Há uma expectativa celestial de uma glória que seja revelada no mundo através dos filhos de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8 que a natureza geme e clama, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, isso é uma prova cabal de que o Evangelho não é simplesmente uma religião ou uma teoria ou algo que nós praticamos dentro das quatro paredes. Mas o propósito de Deus é que esse Evangelho seja refletido na nossa vida como uma glória através das nossas ações e contagiando o mundo à nossa volta, as pessoas à nossa volta. Isso é metamorfose, essa metamorfose que Deus opera nas nossas vidas, mas ela começa com uma transformação da nossa mente. Ela começa internamente. Agora a grande chave, você sabe qual que é a chave então para essa metamorfose, que é algo exterior, algo que vai ser visto pelas pessoas. Você sabe qual que é a chave dessa metamorfose? A chave dessa metamorfose está aqui em Mateus capítulo 4, versículo 17. Fala exatamente do início do ministério de Jesus. Quais foram as primeiras palavras ministradas por Jesus que demonstravam o propósito da sua manifestação na terra? Mateus capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A chave para a metamorfose é o arrependimento. Agora, arrependimento, queridos, não é um sentimento de culpa, um sentimento, um pesar que nós temos por ter cometido alguma coisa. Muitas vezes nós confundimos arrependimento com isso. O arrependimento não é só a gente sentir mal por alguma coisa que nós tenhamos feito. O que é de fato arrependimento? A palavra para arrependimento é metanoia, que é mudança de mente. É uma mudança na nossa mente, uma mudança de posicionamento interior, de princípios interior, que eu digo para você, somente o Evangelho pode produzir arrependimento. Somente o Espírito Santo pode produzir arrependimento. E eu faço questão de deixar isso muito claro, para que essa palavra, essa ministração não seja confundida com uma palavra de autoajuda. Porque uma palavra de autoajuda, ela é muito boa. Ela transforma talvez o homem de uma mente muito fraca numa mente um pouco mais forte, ou talvez uma mente forte. Mas a verdadeira mudança, ela acontece no nosso interior e ela vem através da palavra de Deus. É uma mudança de natureza. Por isso que todos aqueles que receberam Jesus, que se converteram, têm o potencial de ter uma mente saudável, porque o Evangelho começa com essa palavra, arrependimento, mudança de mente. Então arrependimento é a mudança de mentalidade que vai gerar a metamorfose, que é essa mudança exterior, essa mudança de atitude. Então começa aqui dentro. O arrependimento é uma mudança interior que vai gerar então uma transformação da nossa vida no sentido daquilo que as pessoas veem. Eu quero então, para ficar muito claro esse conceito, esse princípio, eu vou passar agora a falar de alguns exemplos claros. Exemplos bíblicos e exemplos também do nosso dia a dia, para nós entendermos como funciona essa questão do arrependimento, que é uma metanoia, que vai gerar uma metamorfose. Então vamos só repetir essa frase aqui que eu acabei de falar, né? Declara isso: o arrependimento é uma metanoia que vai gerar uma metamorfose. E você está tendo aula de grego grátis aqui hoje. Não que eu seja professor de grego, aliás, nem sei grego. Eu recorro ao dicionário para entender isso. Então, essa metanoia, mudança de mente, ela vai gerar uma metamorfose. A metanoia genuína, ela gera uma metamorfose, que é uma mudança na nossa aparência, não na nossa aparência física, mas nas nossas atitudes. E isso vai gerar algo no nosso mundo, no nosso oikos, o lugar onde nós estamos. Então eu quero passar aqui a dar alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo que eu quero dar
É o exemplo de Pedro, nós já vimos isso. Pedro lá em Mateus 18, a Bíblia nos conta que ele soube responder para Jesus uma pergunta muito difícil. A pergunta é: quem dizem os homens que eu sou? Então Jesus, ele tinha muitas qualidades, e as pessoas o definiam por essas qualidades. Ele profetizou na minha vida, então ele é um profeta. Ele me curou, então ele é um curandeiro. Ele é isso. Então podia definir Jesus baseado no benefício que Jesus fez na vida deles. Mas tudo isso ainda está ligado a uma mentalidade humana. E eles trouxeram um relato, né, que as pessoas davam para eles da impressão que Jesus era para eles. Da mesma forma como acontece hoje, queridos. Hoje Jesus é a figura mais conhecida da terra. E cada um tem uma visão a respeito de Jesus. Mas sempre é uma visão humana. Mas aí, de repente, entrou Pedro e falou para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias enviado. Quando Pedro falou isso, Jesus disse para ele: não foi carne e sangue que te revelou. Ou seja, isso não é uma mentalidade humana. Você entrou num fluxo do pensamento de Deus. Há um fluxo do pensamento divino, você entrou nesse fluxo. E você então agora já sabe quem eu sou, qual o propósito da minha vida. Ok, até aí estava lindo e maravilhoso. Mas de repente Pedro teve então uma metanoia reversa. Porque ele estava nesse fluxo do pensamento de Deus, até que Jesus começou a falar que dentro desse propósito, já que eu sou o Messias, o Filho de Deus enviado, eu vou contar então para vocês, já que vocês chegaram nesse nível, agora escutem: eu vim ao mundo para morrer no lugar de vocês, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, vou sofrer e vou morrer. Nesse momento Pedro saiu de um fluxo de pensamento divino e ele entrou num fluxo de pensamento humano. E olha o que é a prova disso. Está aqui em Mateus capítulo 16, versos 21 a 23. Você pode acompanhar na tela. Assim que Jesus disse isso, o que aconteceu? Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse, preste bem atenção nisso: arreda, Satanás, pois tu és para mim pedra de tropeço. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você é uma armadilha. Você vive montando armadilha para tentar me pegar. E essa era mais uma armadilha de Satanás, que nesse caso ele usou a vida de Pedro. Por isso que Jesus o repreendeu. Era uma armadilha maligna ali para pegar Jesus. Aí Jesus vai e completa: tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Então Pedro, que estava recebendo uma revelação de Deus, dizendo: Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele saiu desse fluxo e entrou num outro fluxo, o fluxo do pensamento humano, que Jesus também diz aqui que é maligno. É maligno. Então nós já entendemos uma coisa muito importante. O que é então arrependimento? É sair do fluxo de pensamento humano e entrar debaixo do fluxo do pensamento divino. E o pensamento divino, irmãos, ele sempre vai colocar Cristo no centro. Por isso que eu disse que eu não estou aqui para trazer palavras de autoajuda. Porque palavras de autoajuda melhoram o pensamento humano, mas Cristo não é o centro. E o final disso é morte, é destruição. Agora o fluxo do pensamento divino sara a nossa mente, a nossa forma de pensar, mas Cristo sempre será o centro. Ele é o centro de todas as coisas, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, João diz. Ele é o centro de todas as coisas, Ele é a própria sabedoria de Deus, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, tudo está nele. Então o arrependimento começa quando nós entramos nesse fluxo de pensamento divino e abrimos mão então do fluxo de pensamento humano. Então nós temos aqui
na terra essas duas correntes. O pensamento humano, que muitas vezes parece muito sábio, mas nós temos do outro lado o pensamento divino, esse fluxo de pensamento divino. Então o que é arrependimento? É submissão aos pensamentos de Deus. Submissão da nossa vida para pensar aquilo que Deus pensa. Independente da opinião humana, independente se aparentemente isso é bom para mim ou não. Porque nós queremos a nossa vida, e faz parte da natureza humana, nós queremos sempre a recompensa imediata. Tudo que a gente faz, a gente quer uma recompensa imediata. Mas muitas vezes o pensamento divino, nós não vamos ter recompensa imediata. Aliás, a recompensa imediata que a gente tem é a paz interior, independente do resultado que nós vamos ver ali na hora. Por isso que a Bíblia diz, aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Ou seja, nós não buscamos a recompensa imediata. Aliás, nós não buscamos recompensa nenhuma. O que nós queremos é estar no centro da vontade de Deus e do plano de Deus. Isso é arrependimento genuíno. Então, arrependimento genuíno é submissão a esse fluxo de pensamento divino. Irmãos, e é importante nós entendermos, Deus tem princípios para todas as áreas da nossa vida. Existe uma mentalidade maligna, religiosa, de que a Bíblia é um livro que trata de coisas espirituais. Agora, quando vamos tratar de coisas materiais, aí eu vou recorrer a outras coisas. A sabedoria humana, aquilo que a sociedade diz, aquilo que eu tenho vontade de fazer, aquilo que é mais agradável para mim no momento. Mas a Bíblia tem princípios, os pensamentos de Deus a respeito de todas as coisas, porque Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele estabeleceu princípios e ordem para todas as coisas. Então, o cristianismo genuíno é submissão a esses pensamentos de Deus. Essa busca por saber qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus para o meu casamento, qual é a vontade de Deus para os meus filhos, qual é a vontade de Deus para a minha vida profissional, qual é a vontade de Deus para a minha vida em todos os aspectos. Nós não podemos ser dualistas, que é segmentar a vida em vida espiritual de um lado e vida física ou secular do outro. Isso é maligno. A nossa vida é uma só. E Deus é o Senhor da nossa vida em todas as áreas. Você pode dizer um amém para isso? Então, queridos, o fluxo de pensamento humano, ele destrói. Mas o fluxo do pensamento divino nos edifica. Mesmo que às vezes nós não temos o resultado imediato, que muitas vezes nós buscamos tanto esse resultado. Mas vamos mergulhar um pouquinho agora em alguns princípios, alguns exemplos bem práticos. O primeiro exemplo aqui é um exemplo também bíblico. Muitos conhecem a história de José, filho de Jacó. José, quando ele tinha 14 anos de idade, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, que o odiavam. Então, vamos tentar nos colocar no lugar desse cara, para a gente entender o pensamento humano e também entender o pensamento divino. O cara foi jogado primeiro num poço, depois um dos irmãos falou, não, a gente vai deixar ele aqui, ele vai morrer, e não é esse o nosso propósito, a gente quer se ver livre dele, mas também não queremos o sangue dele nas nossas mãos. Foi mais bonzinho esse irmão, né? Foi lá, resgatou José daquele poço e vendeu para uma caravana de mercadores de escravo. Menino com 14 anos. E esse menino foi levado para o Egito e foi vendido no mercado de escravos. Você pode imaginar uma coisa dessa? O cara ser exposto lá no mercado de escravos e alguém olhou para ele que o nome dessa pessoa era Potifar, um homem rico, comprou José, e José então deu tchau para a sua vida, para os benefícios que ele tinha, e agora ele passou a ser escravo de Potifar. Eu te pergunto, qual o pensamento humano natural de uma pessoa assim? Qual que é o pensamento humano? Eu imagino que todo mundo está pensando a mesma coisa. Um cara assim, o pensamento humano, o que é justo do lado humano, é falar, se eu pudesse sair daqui, e eu vou conseguir sair daqui, eu vou me vingar dos meus irmãos. É ou não é? Ele talvez, o pensamento humano é uma pessoa viver carregando esse peso e remoendo essa raiva,
Só que a coisa não ficou por aí. José, ele não teve esse pensamento humano, mas ele teve um pensamento divino, tanto que ele se livrou disso, ou talvez nem sei se isso passou no coração dele, mas a Bíblia diz que ele trabalhou, ele fez daquele lugar o lugar melhor para se viver. Ele prosperou na casa de Potifar, a ponto de o dono, o Potifar, colocou todos os bens que ele tinha na mão de José. Ou seja, ele não tratava mais José como escravo. José era administrador de tudo. A Bíblia diz que Potifar nem sabia quanto recurso ele tinha na conta, nem os investimentos dele. José controlava tudo, de tanta confiança que ele tinha em José. Eu te pergunto, uma pessoa com uma mentalidade de ódio, chegaria nessa posição? Só que a recompensa imediata era dar vazão ao ódio, porque aquela vontade, a vingança traz para a gente essa recompensa imediata. Mas José abriu mão disso. Só que a coisa não ficou nesse nível. A gente conhece a história. José foi traído pela esposa de Potifar, que queria ter um relacionamento com ele. E José era tão fiel que ele rejeitou essa mulher. Essa rejeição fez a mulher armar uma trama, e José foi parar onde? Na cadeia. A coisa piorou. Além de ser escravo, agora é um escravo preso. Só que mais uma vez, José ali na cadeia, ele trabalhou e se tornou líder naquele calabouço, naquela prisão. E para encurtar a história, houve o dia que ele se apresentou diante de Faraó. E ele interpretou o sonho de Faraó. E Faraó colocou José como o homem mais importante do Egito, abaixo dele. Só que isso, irmãos, demorou 14 anos. 14 anos José não ficou remoendo o seu passado, o seu trauma, o seu problema, porque ele tinha uma mente sã, uma mente sadia. Isso o levou a chegar nessa posição, porque quando nós temos uma mente sadia e nós estamos debaixo do fluxo de Deus, o fluxo de Deus nos dá criatividade, o fluxo de Deus nos dá poder, o fluxo de Deus derrama o amor dele no nosso coração. Agora, uma mente doente, ela bloqueia esse fluxo de Deus e nos coloca no fluxo de Satanás, que veio matar, roubar e destruir. E ali então José continuou prosperando naquele lugar, se tornou o homem mais poderoso do Egito e praticamente o homem mais poderoso da terra. Porque o mundo inteiro vinha para o Egito por causa da sabedoria de José, que soube preservar o alimento na hora da abundância, para que na hora da crise ele pudesse alimentar o mundo. No meio de tudo isso, um dia vieram os irmãos de José para comprar alimento. E você conhece essa história, né? Os irmãos de José não o reconheceram. E o José fez toda uma trama para saber como que era o coração desses caras, se o coração deles tinha mudado ou não. E no final das contas, José se revelou a eles. Agora José estava na posição mais importante, mais influente, e os irmãos na posição mais humilhante. Ali era a hora de José se mostrar agora e mostrar o seu poder. Só que o fluxo de pensamento dele não era humano. Às vezes eu fico pensando, se eu tivesse no lugar de José, e visse agora aqueles caras que me jogaram na cova, me jogaram no poço, depois me venderam como escravo, agora é a minha chance, a minha oportunidade. O que José fez? A Bíblia nos conta, para mim um dos textos mais emocionantes da Bíblia, Gênesis 45, 4-8, diz assim: depois que José se revelou, disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês, ou de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar da vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e o Senhor de toda a casa, como governador em toda a terra do Egito. Aqui, queridos, é um dos exemplos mais fortes para mim na Bíblia, de alguém que soube abrir mão do fluxo de pensamento humano e entrar no pensamento divino, que você percebe que José, ele coloca não a culpa em Deus, por ele estar lá. Ele coloca ali o
plano de Deus acima de toda culpa, acima de toda mágoa. Ele fala, Deus tinha um plano e Deus cumpriu esse plano. Então não entristeçais, não fiquem amargurados. Se fosse eu, talvez eu ia falar para eles, ok, vocês estão perdoados, mas cara, o que vocês fizeram foi impensável. E talvez tentar dar uma fustigada um pouquinho nos caras, se mostrar, mas José não fez isso. A gente sabe que isso é puramente divino, não é humano. Arrependimento, irmãos, é a gente escolher, e Deus nos deu esse poder de escolha. Arrependimento é a gente escolher, inclinar a nossa mente e o nosso coração para o fluxo de pensamento divino. Aí nós vamos viver os planos divinos, senão nós vamos viver os planos malignos para a nossa vida. Então, se José tivesse o fluxo de pensamento humano, ele teria bloqueado esse plano de Deus para a vida dele. Deus tinha um plano que ele fosse o Senhor de toda a terra, mas ele teria bloqueado isso se ele entrasse no pensamento humano e não no pensamento divino. Então, queridos, a transformação da mente pavimenta o caminho para a fé produzir o impossível. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Quantas e quantas vezes a gente crê, mas a gente não vê as coisas acontecerem? Talvez uma das razões que, apesar de ter fé, ainda a gente tem uma mente doente andando debaixo de um fluxo de pensamento humano. E esse fluxo de pensamento humano bloqueia o fluir da fé, bloqueia os milagres de Deus, bloqueia o poder de Deus, bloqueia até aquilo que Deus pretende, a vontade de Deus. José podia ter bloqueado isso. E eu te pergunto, vamos analisar nossa própria vida. Será que em algumas áreas nós não estamos bloqueando a ação de Deus por causa dos nossos pensamentos distorcidos e estamos debaixo de um fluxo de pensamento maligno? É algo para nós refletirmos. O segundo exemplo que eu quero dar aqui é o exemplo que nós vemos também na Bíblia da multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia nos conta então que um dia Jesus seguiu para o deserto, para uma região deserta, e uma multidão foi atrás dele e dos seus discípulos. Chegando lá, tarde, já não tinha mais como voltar, e Jesus falou para os discípulos, vamos dar alimento para todo esse povo. Só que Jesus obviamente estava ali debaixo desse fluxo do pensamento divino. Mas ele se deparou então com um fluxo de pensamento humano, que era dos discípulos. E nós vamos ver um pouquinho dessa história. Como que aconteceu esse milagre. João capítulo 6, versos de 7 a 11, diz assim. Quando Jesus pediu para alimentar, o Filipe foi um deles que disse, respondeu-lhes Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então ele estava falando já, ele entrou no fluxo do pensamento humano. Jesus fala de alimentar uma multidão de 5.000, eles vão olhar o quê? Na conta. Tem dinheiro? Jesus não tem dinheiro. E teve um deles que não está nesse texto, falou, mesmo se tivesse dinheiro, não tem lugar para comprar. Fluxo de pensamento humano. Mas Jesus estava ensinando para eles a entrar num fluxo de pensamento divino. Aí um outro vai e diz para os discípulos, para Jesus o seguinte, um dos seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, até aqui ok, mas olha o fluxo de pensamento humano, mas isto, o que é para tanta gente? Ó Jesus, tem 5 pães e 2 peixes, já não estamos a 0, mas o que vale 5 pães e 2 peixes, se nós temos mais de 5.000 pessoas para alimentar? Você percebe o conflito entre aquilo que é o pensamento divino, o propósito de Deus, e o pensamento humano limitado a uma cerca, que limita o agir de Deus quando a mente não é transformada. Aí o que Jesus fez? E Jesus estava discipulando ali então os seus discípulos. Aí o que Jesus disse? Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, o quanto queriam. A gente nem vê aqui, irmãos, um milagre extraordinário acontecendo assim aos nossos olhos. Talvez os discípulos nem viram isso, dessa forma.
Mas era algo muito sutil que estava acontecendo, e no final das contas, no final de tudo, alimentou todo mundo e sobraram ainda 12 cestos cheios de pães e peixes, de sanduíche lá de pão e peixe. Aqui a gente vê então exemplo muito claro que os pensamentos humanos, eles sempre recorrem aos recursos humanos, a possibilidade humana, aquilo que eu posso. Nós temos um outro exemplo bíblico, um jovem que perdeu a grande oportunidade, pelo menos naquele momento, quando Jesus falou para ele: vende tudo que você tem e vem e seja meu discípulo. Ele olhou para o lado humano: como assim? Eu sou muito rico, vou vender tudo que eu tenho? Ele se prendeu dentro do pensamento humano e perdeu aquela oportunidade de seguir a Jesus. Então o pensamento humano sempre vai recorrer aos recursos humanos. Então é como uma cerca apertada que limita a nossa ação e limita também o plano de Deus nas nossas vidas. Agora, o pensamento divino, ele recorre ao poder ilimitado de Deus. E era sobre isso que Jesus estava falando. Ele não estava falando de prosperidade barata, porque a prosperidade segundo Deus sempre vai glorificar Deus, porque Cristo está no centro. A prosperidade barata vai dar orgulho e soberba para aquele que prospera. Olha o que eu consegui, dentro daquela cerquinha medíocre humana. E Jesus diz a esse respeito, um rico que prosperou muito, ele olhou para a sua colheita, para os seus celeiros e falou: eu vou derrubar esses celeiros e construir celeiros maiores, porque a colheita que eu tenho dá para muito tempo. E Jesus diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você preparou para quem é? Se Cristo não está no centro, o dinheiro é uma perdição. É uma perdição. Então a nossa busca não é pela prosperidade barata, a nossa busca é Cristo no centro. Se Cristo estiver no centro, nós vamos viver debaixo desse fluxo de pensamento divino, e o propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida, porque os recursos não são humanos, eles são espirituais. Deus pode infinitamente mais. Há um fluxo, queridos, de pensamento humano que leva a pessoa só à reclamação. Nesse caso, Jesus deu esse exemplo muito claro. Eram 5 pães e 2 peixes. O que ele fez? A primeira coisa: Senhor, eu te dou graças. Eu te dou. Quem está debaixo do fluxo de pensamento humano é reclamão, murmurador. Mas quem está debaixo do fluxo do pensamento divino é uma pessoa que sabe agradecer. Mesmo no meio de tribulações, ela pode levantar as mãos pela fé e glorificar e agradecer a Deus. Não vão ser pessoas amarguradas, pessoas que vão tentar ficar pedindo explicação para Deus. Deus, senta aqui, me explica o que está acontecendo comigo. Eu não sou Senhor, Ele é Senhor. Ele é Senhor de todas as coisas. Há uma mudança, queridos, profunda, que o Espírito Santo vai produzir e está produzindo na vida daqueles que têm sede e fome genuína por essa verdade. A palavra de Deus é a verdade. Tudo, se você quer saber o que é o fluxo de pensamento divino, leia a Bíblia. Por isso que nós precisamos ter fome e sede dessa palavra. Nós não podemos ter a Bíblia como um livro religioso. Nós precisamos ter a Bíblia como são os pensamentos divinos, debaixo do qual eu quero andar, quero construir a minha vida, quero construir a minha casa, a minha família. Os princípios que regem a minha vida, eles precisam estar na palavra de Deus, no nome de Jesus. Amém? Você recebe isso? Tem muito para falar sobre esse assunto. Nós vamos continuar falando sobre isso em breve. Mas eu quero que hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa produzir, e Ele é capaz de fazer isso, produzir o arrependimento genuíno no nosso coração. Eu dei alguns exemplos aqui, mas eu quero que os outros exemplos sejam exemplos que você mesmo agora vai olhar para dentro de você, e você vai perceber que algumas coisas que estão prendendo a sua vida é por causa de pensamento humano. Com o pensamento humano, Jesus teve uma atitude radical. Quando Pedro veio com essa armadilha humana, o que Jesus disse para ele?
arreda-te de mim, Satanás. Às vezes nós precisamos ser radicais conosco mesmo, porque existem coisas que estão prendendo a nossa vida, que são laços do diabo, são armadilhas de Satanás. Às vezes a gente se apega a coisas tão fúteis e formamos uma cerca à volta do nosso pensamento, da nossa mente, e limitamos o fluir de Deus. Mas hoje você vai se levantar e você vai dizer com toda a convicção do seu coração: arreda-te de mim, Satanás. Eu não vou mais pensar como homem, mas eu quero pensar como Deus. Os pensamentos de Deus são os meus pensamentos, porque nós temos a mente de Cristo. Vamos ficar em pé, por favor. Amém. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora. Você que está em casa também, colocar o seu coração diante do Senhor. Deixa o Espírito Santo trazer à tona agora. Talvez muitas áreas da sua vida, ou algumas áreas da sua vida, estão presas por causa dessa cerca, mas hoje você vai derrubar através do arrependimento. Fala: Senhor, eu me arrependo de pensar desse jeito. Eu me arrependo de pensar como uma pessoa magoada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa ingrata, uma pessoa reclamona. Eu me arrependo de pensar dessa forma, mas eu quero ter um coração grato. E assim você vai começar a clamar e declarar essa saúde sobre a sua alma. Começa a fazer isso agora. Começa a ter esse teu tempo diante de Deus, em nome de Jesus.